Você quer aprender sobre religião de um ponto de vista diferente? Eu sou André Assunção e você está no canal Ateu à Toa, Ateu Dispor. E o assunto de hoje vai deixar as coisas bem quentes por aqui. Bom, como vocês já devem ter suspeitado, o tema deste vídeo será o número da besta, 666. Na Bíblia temos o livro de Apocalipse, que é atribuído a João. E dentro da Bíblia, este é o livro mais assustador, atormentador e misterioso da Bíblia. Bom, e o autor deste livro de Apocalipse, João, é guiado pelo Espírito Santo a uma ilha grega chamada Patmos. Lá ele tem visões sobre o que iria acontecer e o que está acontecendo para nós agora em nosso tempo. Pelo menos é o que acreditam muitas pessoas que leem este livro. Bom, e após a revelação de eventos catastróficos que supostamente iriam acontecer, João nos lança um enigma. Aquele que tem entendimento, que calcule o número da besta. E este número é número de homem. Este número é 666. E agora, devo temer eternamente este número arrepiante ou aceitar o desafio de João e calcular o número da besta? Afinal de contas, a própria Bíblia nos diz que o número da besta é o número de um homem. E sendo a besta um homem, qualquer um, teoricamente, poderia enfrentá-lo. Quer saber, João? Eu vou aceitar o desafio. Eu vou calcular o número da besta. E vocês vêm comigo. Ninguém larga a mão de ninguém. João estava numa situação muito delicada quando escreveu o livro de Apocalipse. Segundo historiadores, isso foi por volta do final dos anos 60 para o ano 70 depois de Cristo. Um dos piores anos para ser um cristão primitivo daquela época. Pois naquela época ainda havia a sombra de um terrível imperador romano, César Nero, que assombrava os cristãos daquela época. Reza a lenda que Nero era um verdadeiro cão chupando manga verde. Nero botava para ferver. Nero matou a própria mãe. Nero incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. Nero, o incendiário. Nero, o dragão. Nero, a besta fera. Então, João, tomando conhecimento de toda essa má fama de Nero, resolveu se picar, se refugiar de Roma, indo para uma ilha grega chamada Patmos. Ei, cristão, a Bíblia é um livro fantástico, sim, mas sem conhecimento de história para complementar esses estudos, ela passa a ser apenas uma historinha. Bom, como João estava corrido, fugindo da polícia de Roma, ele escreveu nessas condições o livro mais atribulado da Bíblia. Mas que grande coincidência, hein? Um escritor foge para não perder a sua vida de maneira terrível, escreve um livro sobre o fim do mundo de uma maneira terrível. Bom, e como se essas informações históricas contextualizadas não fossem o bastante para provar que Nero, sim, é o dragão, a besta, fera, é agora que a coisa fica mais quente. Mas antes de elucidar todo esse mistério, vamos para nossos comerciais. Chegou a Creditex, o remédio que te fará acreditar em tudo, permanentemente, instantaneamente. Peça já o seu. Agora você tem escolha. Nome de um homem atribuído a um número. Como calcular? E curiosamente, coincidentemente, naquela época do ano 60, 70, havia uma prática de substituir números por letras e letras por números. No hebraico e no grego antigos, por exemplo, existiam a gematria e a isopsefia. Exatamente essas palavras que certamente você nunca ouviu falar eram a técnica que cada cultura usava para transformar letras em números e números em letras. A isopsefia para os gregos e a gematria para os hebreus.
um estudo, uma ciência que transforma letras em números e números em letras daquela época. Será que o seu pastor já te falou sobre isso? Já foi encontrado até na cidade de Pompeia, em Roma, o seguinte enigma numa pichação. Eu amo a mulher, que o número é 1308. Só para você ver que esses enigmas eram uma coisa muito comum para aquela época. Quanta coincidência! Será que eu criei tudo isso? Será que eu sou a besta? Ah, e vale dizer também que besta é o nome de uma arma medieval, o pai do revólver. Besta também nos dias de hoje, em alguns lugares, é um adjetivo pejorativo para se diminuir a inteligência de alguém. Então, será que eu sou a besta? Rapaz, deixe de ideia besta, abaixe a sua besta, que eu não sou a besta. Bom, e atribuindo a arte da gematria à palavra de Nero César, em hebraico, você vai conseguir os seguintes valores de números. Prestem atenção. Resh, valor 200. Samek, valor 60. Quop, valor 100. Nun, valor 50. Vav, valor 6. E Resh, mais uma vez, valor 200. Nun, valor 50. E a somatória de todos esses valores dá exatamente 666. O número da besta. O número que se atribui a Nero César. Pronto, João. O seu desafio está respondido. Bom, e agora eu, André Assunção, estou confirmando que a Bíblia está correta. Só que dessa vez, muitos cristãos não vão concordar comigo, porque eles querem acreditar. Eles esperam que seja um número de um dragão, de uma besta, de uma criatura que ainda vai chegar. Então, essa minha confirmação não vale. Que coisa curiosa. Segundo pesquisadores, quando João escreveu o livro de Apocalipse, Nero já havia morrido. Então, aquelas previsões se tratam sobre o passado e não o futuro. Olha que coisa conflituosa. Mas como toda a história sobre Nero esquenta, havia uma crença corrente naquela época que Nero não havia morrido, de que ele havia sobrevivido à sua própria morte. E essa expressão tem um nome chamado Nero Redivivus, que acreditava que ele havia sobrevivido. E isso também tem uma pequena referência no livro de Apocalipse. Veja só. Quando João cita o dragão de 7 cabeças, ele está se referindo aos 7 últimos imperadores de Roma. E, curiosamente, uma dessas cabeças havia uma ferida na sua cabeça. E essa ferida se refere exatamente a Nero, uma das tentativas de matá-lo, não é? Uma dessas cabeças tinha sofrido um golpe fatal. Então, olha a lenda do Nero aí. Quanta coincidência! Ninguém poderá comprar sem ter a imagem da besta na palma da sua mão. Era muito comum naquela época as moedas terem o rosto dos imperadores. E toda essa história de Nero César, a besta, está aqui no livro de Apocalipse, o livro da revelação, uma história que não vai acontecer, pois ela já aconteceu. O Apocalipse já veio para o Império Romano. E eu espero que o conteúdo desse vídeo sempre tenha algo a dizer a teu respeito.